Bastidores da maior operação de segurança do Brasil. A proteção de atletas, autoridades e turistas nas Olimpíadas do Rio. A presença maciça de militares transformou a cidade. Tudo para prevenir, antecipar e, se preciso, enfrentar um ataque terrorista. Essa é a nossa reportagem da semana. Um esquema de segurança grandioso. Como os brasileiros nunca viram. 26.500 policiais civis e militares. 6.000 homens da Força Nacional de Segurança. 2.600 policiais federais. E 22.000 militares das Forças Armadas que ganharam novas atribuições. Para garantir a segurança dos mais de 90.000 atletas e funcionários e dos mais de 1 milhão de turistas que vão acompanhar as Olimpíadas no Rio de Janeiro. A Força Nacional de Segurança não revela detalhes da ação estratégica implantada na cidade. Mas nas ruas é possível ver homens armados por todos os lados. Eles estão a pé, de carro, fazem rondas e revistam as pessoas ao menor sinal de suspeita. A Força Nacional de Segurança conta com militares que circulam a paisana. Os militares estão presentes em rotas importantes da cidade. Na Transolímpica, que leva aos locais de competição, vias da Zona Oeste e Zona Sul, linha amarela e uma parte da linha vermelha que ligam a Zona Oeste e o centro ao Aeroporto Internacional. E também em 7 estações de trem e metrô. A cidade é vigiada até do mar. Nos últimos dias, a rotina do carioca foi quebrada por treinamentos antiterrorismo nos transportes públicos, nos aeroportos e ao redor dos locais de competição. 60 navios da Marinha estão na orla do Rio. Um avião e 6 helicópteros militares reforçam o patrulhamento aéreo. Em meio à preocupação com a segurança, o Ministério da Justiça anunciou na última sexta-feira o afastamento da empresa brasileira contratada para fazer a revista e o controle de acesso em instalações olímpicas. A empresa deveria apresentar 3.400 funcionários para assumir a missão, mas só apresentou 500. O trabalho vai ser feito por cerca de 3.000 policiais militares da ativa e aposentados. No mesmo dia, um susto no Palácio Guanabara. Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal fez um pouso forçado na sede do governo do estado, na zona sul do Rio. Nenhum dos 3 tripulantes ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal não divulgou as causas do acidente. 3 dias antes, um caça da Marinha caiu no mar, na região dos Lagos. O piloto está desaparecido. A aeronave tinha colidido com outro jato da Marinha. A segunda aeronave voltou com segurança à base naval. Apesar de a Marinha afirmar que tratava-se de um treinamento padrão, sem ligação com os Jogos Olímpicos, o caso gerou apreensão. Afinal, o Rio de Janeiro está em alerta. O combate ao terrorismo é uma das prioridades no esquema de segurança durante os Jogos Olímpicos. Mas aqui no Rio de Janeiro, a violência pode estar muito mais perto do que se imagina. Aqui na famosa praia de Copacabana, por exemplo, os criminosos continuam a agir, apesar da segurança reforçada. Jornais internacionais destacaram na internet a tentativa de assalto sofrida por uma equipe de reportagem australiana. Turistas chineses também foram alvo. Um ladrão armado roubou 40 mil do grupo. Nós temos vários lugares que têm potencialmente problema. O que a gente está fazendo aqui desde 2007? É procurando antecipar, fechar
todos esses tipos de lacuna, porque o Rio de Janeiro é, sem dúvida nenhuma, difícil, assim como qualquer cidade. Na noite deste sábado, a suspeita de que haveria uma bomba nas proximidades do Maracanã fez com que a área do estádio fosse isolada pela Polícia Militar. Mas tudo não passava de um alarme falso. Se antecipar à vulnerabilidade é um dos principais desafios da Força Nacional de Segurança, como mostra o repórter Vinícius Dónola. O palco da abertura dos Jogos. Seria o Maracanã o alvo mais suscetível a um ataque? Talvez não. A cidade dos atletas. Seria então a Vila Olímpica o palco mais provável para uma ação terrorista? Também não, dirão autoridades que lidam com o enfrentamento aos grupos radicais. Ginásios, raias olímpicas, o IBC, o Centro da Imprensa Mundial durante os Jogos, são alvos considerados óbvios. Daí o esquema de policiamento quase intransponível. Mas os ataques recentes mostram uma mudança na tática do terror. Na impossibilidade de invadir ambientes supervigiados. No exterior, extremistas fizeram vítimas em lugares com pouca ou nenhuma presença policial. Uma boate. A redação de um jornal. O calçadão tomado por turistas. Nós não podemos nos alienar do que está acontecendo no mundo. A França está no 3º atentado seguido em menos de um ano. Nós temos que entender que a ameaça existe. O mundo ocidental tem hoje um inimigo comum. Com os últimos acontecimentos no mundo, a atenção das autoridades do Brasil tem se voltado para pontos como este. Espaços públicos, abertos, sem controle de acesso e que tendem a receber muitos turistas durante os Jogos. Lugares onde o policiamento é e certamente será menor do que ao redor ou dentro de uma arena olímpica. Você não tem em lugar nenhum do mundo, nenhum país consegue ter uma proteção de pontos sensíveis, vamos usar essa expressão, a 100%. Não é possível, ninguém é capaz de fazer isso. Então você tem que estabelecer uma prioridade. Veja um modelo de policiamento que já foi aplicado no Maracanã. Ao redor do estádio existe um primeiro perímetro de segurança. A avenida principal é fechada nos 2 sentidos. Depois, há uma segunda linha de isolamento e uma terceira, formando um grande triângulo. Dentro desta área, só entram moradores e pessoas que vão ao evento. Um segundo perímetro é delimitado pelo quarteirão onde fica o complexo esportivo do Maracanã. A partir dali, só se passa com convite ou credencial. E existe ainda uma terceira barreira, ao redor do anel do estádio, com revista e raio-x. O acesso à Vila Olímpica segue a mesma lógica. A partir de determinado ponto, só passam carros com credenciais fixas no para-brisa. Depois da primeira barreira, uma segunda. Uma terceira. E uma quarta, onde deixamos o carro. No caminho, passamos por homens do Exército e um carro da PM. Esta é uma das entradas para a vila, que fica logo ali atrás. São 31 prédios. E o controle do acesso lembra muito o de um aeroporto, com aparelhos de raio-x e aqui também homens armados da Força Nacional. Este foi o único equipamento de raio-x que podemos filmar, em forma de colmeia. Tudo é vistoriado no entra e sai das nossas equipes de jornalismo. A mochila é deixada de um lado. Esperamos enquanto é escaneada.
e apanhamos do outro, com sinal verde, para circular por uma faixa restrita. É a chamada Área Internacional, a única parte da vila onde jornalistas podem entrevistar os atletas. Daqui a gente não pode mais passar. Do todo para trás, só atletas e outros integrantes das delegações, para que os competidores não sejam importunados e para que também tenham o máximo de segurança no interior da vila. O canadense se diz seguro ali. Yeah, I feel really safe. O mesmo pensa a alemã. I think you can feel safe everywhere you go. E o camaronês, há uma semana no Rio. Mas, e nas áreas públicas? Como minimizar os riscos de um ataque? Há o que fazer contra o inesperado, a ação aparentemente improvável. Existem, sim, medidas que estão sendo adotadas para enfrentar o terror. Primeira, o uso da chamada inteligência. O monitoramento de simpatizantes aos grupos extremistas tem identificado suspeitos em São Paulo, no Paraná e no Rio de Janeiro. Nas últimas semanas, 13 suspeitos foram levados para a cadeia. Segunda medida, as ações preventivas. O isolamento das unidades olímpicas. O patrulhamento nas ruas. Tudo isso é a parte visível de uma estratégia maior, que também leva em conta o pior dos cenários. Se algo acontecer, quem dará a primeira resposta? Item 3. O contra-terrorismo. O Domingo Espetacular mostrou a preparação das tropas especiais das polícias e das Forças Armadas reunidas em Goiânia. 26 times táticos simularam ações em ambientes confinados. A retomada de um ônibus controlado por radicais. A invasão de uma boate. E de um ginásio com dezenas de reféns. Num cenário como este, o Brasil tem que estar preparado para a quarta e última etapa do esquema de segurança: as consequências. As tropas se prepararam para atender vítimas até de um eventual ataque com agentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares. Com todo esse esforço, com o treinamento de times táticos e o emprego de milhares de homens, a Secretaria de Segurança do Rio não vê grandes riscos de um ataque durante a Olimpíada. As análises de ameaças que chegam para nós via Agência Brasileira de Inteligência são de que nós estamos muito longe de um evento dessa natureza. O Brasil tem recebido informações de quase 100 serviços de inteligência do mundo. Nós temos certeza que se algum tipo de ameaça for identificada por algum parceiro estrangeiro, nós seremos imediatamente informados e poderemos compartilhar essa informação com as áreas que vão atuar efetivamente nessa segurança. E a sensação de segurança nas ruas? O que as pessoas têm a dizer? A gente tem um pouquinho de receio, sim. Hoje me sinto seguro. Durante os jogos, sim. Isso tem em qualquer lugar. Mas não como na Europa. Aqui eu me sinto mais seguro. A esperança é de que seja válida uma velha lógica militar. É preciso ter em mãos as armas da guerra para a simples manutenção da paz. O que leva um processo a se arrastar por quase 2 décadas na justiça. É o que acontece no caso de um crime de trânsito, um atropelamento que custou a vida de 4 jovens em 1999. Só agora saiu a sentença definitiva com ordem de prisão. Mesmo assim, o acusado ainda está livre. As lágrimas de Angélica e os recortes de jornais guardados com tanto cuidado
mostram que a família nunca se recuperou da tragédia. Eu imaginei que a minha mãe fosse morrer junto com a minha irmã quando aconteceu. Maria Aparecida ainda tem o diário da filha. Para ela, é como se fosse uma relíquia. Tudo que ela sentia. Quando ela se sentia muito triste, ela escrevia. Cristiane, a dona do diário, era muito amiga de Josiane e de Karina. Ângela completava o quarteto. As jovens com idades entre 16 e 19 anos estavam juntas no Réveillon de 1999. Histórias interrompidas nesta curva, numa estrada do litoral paulista. Marcos Vinícius Vilela Pascoal dirigia o carro que atropelou as 4 amigas. Eram as primeiras horas do ano de 1999. Para contar essa história depois de tanto tempo, nós voltamos ao cenário onde tudo aconteceu. Rodovia Prestes Maia, mais conhecida como Mogi Bertioga. Desse lado da pista, um grupo de amigos parado no acostamento. Do outro lado, descendo a rodovia, um motorista sozinho num carro de luxo. O veículo não conseguiu fazer a curva à direita e seguiu reto. 5 pessoas que estavam no acostamento foram atingidas. Além das 4 jovens, Reginaldo da Cruz, tio de uma delas, teve ferimentos graves, mas sobreviveu. Hoje eu sou uma pessoa inválida, não posso continuar trabalhando e esse caso está impune. O motorista tinha 25 anos na época. Segundo o processo, Marcos Pascoal se recusou a fazer o exame que mede o consumo de álcool ou drogas no sangue. Mas dentro do carro, a polícia encontrou uma lata de cerveja, um copo e um cigarro de maconha. Quando a pessoa usa drogas, quando ela bebe, pega um carro e anda em alta velocidade, ela está assumindo o risco de acontecer. Não só com ela, mas com outras pessoas, né? E foi o que aconteceu. Com ele não aconteceu nada, né? Ele saiu intacto do carro, mas infelizmente as meninas vieram a falecer. A investigação aponta que o carro estava a 150 km por hora no momento do acidente, quase o dobro da velocidade permitida. A suposta mistura de álcool, droga e excesso de velocidade levou o Ministério Público a denunciar o motorista por homicídio com dolo eventual, quando a pessoa assume o risco de matar. Foi um dos primeiros casos de acidente de trânsito com esse tipo de acusação. Até então, as mortes normalmente eram enquadradas como homicídio culposo, quando a justiça considera que o motorista não tinha intenção de matar. Hoje em dia, simplesmente dirigir embriagado, ainda que você não cause nenhum acidente, já é crime. Antigamente isso obviamente não acontecia, porque não se admitia essa possibilidade de dolo eventual nesse tipo de crime envolvendo crimes de trânsito, né? A mim parece que foi um acerto do legislador nesse sentido. Marcos Pascoal está em liberdade há 17 anos. Ele só chegou a ficar preso por um mês após o acidente, mas foi liberado depois de pagar fiança. Só 10 anos depois do acidente, o motorista foi julgado pelo Tribunal do Júri aqui no Fórum de São Sebastião e considerado culpado pelas mortes das jovens. Marcos Pascoal foi condenado a mais de 12 anos de prisão, mas a defesa dele recorreu. Como a condenação não era em última instância, Marcos pôde aguardar em liberdade. Cercado de bons advogados, conseguiu reduzir a pena para 10 anos e meio de detenção. Depois de perder os recursos em todas as instâncias, ele finalmente teve um mandado de prisão expedido em 20 de junho de 2016. Marcos não se apresentou à polícia e, segundo o Tribunal de Justiça, já pode ser considerado foragido. Na semana passada, a Polícia Civil informou que fazia diligências para prender Marcos Pascoal. Na última sexta-feira, 7 dias depois, em nota, o setor de capturas informou que continua fazendo diligências. Já são 7 anos desde a condenação. Dona Cida, a mãe da jovem que escrevia tudo num diário,
ganhou uma indenização por danos morais e materiais. O valor atualizado está em quase R$700 mil. Mas a empregada doméstica nunca recebeu nem um centavo desse dinheiro. Ele, por ser filhinho de papai à época, um playboy, na verdade, ele não tinha rendimento e não tem nada no nome dele. Tanto que nós levantamos pelo imposto de renda, ele não tem nada no nome dele. Mas a família, ele como herdeiro, faltando o pai, faltando a mãe, ele herda. E aqui a indenização será paga através da herança dele. A senhora tem esperança de receber a indenização? Olha, eu não sei quando vai sair, entende? Porque se sair, para mim vai ser, num ponto vai ser até bom. Mas se não sair também, eu já estou tranquila, entende? Porque eu falei, vivi até agora sem nada. A única coisa que eu queria na minha vida era ela. Marcos Pascoal é de família rica. Depois do acidente, ele adotou um apelido. Nesta rede social é Mickey Ferrara, empresário do setor de eventos. Neste vídeo institucional, ele aparece como diretor da empresa. Participamos de aproximadamente 250 a 300 eventos. Mas não como proprietário, segundo os registros comerciais. Nestas fotos, vemos que Marcos leva uma vida confortável. Viaja para fora do país e se diverte com os amigos, como nesse jogo de futebol. Oi, boa tarde. Tentamos entrar em contato com o motorista condenado nos endereços residenciais. Ele não está? E comerciais. Que horas que eu posso encontrar? Por telefone. Oi, boa tarde. Eu queria falar com o Marcos. Quem gostaria? Patrícia. Patrícia não se encontra. Marcos Pascoal não nos atendeu. 17 anos. Para o advogado das vítimas, é muito tempo para esperar um resultado. A justiça brasileira é muito morosa. Nós estamos num país onde os criminosos ficam protegidos sob o manto da impunidade. Isso tem que acabar. Angélica tinha só 11 anos quando recebeu a notícia da morte de Ângela, a irmã mais velha. Na hora, a impressão que a gente tem é que é mentira. A gente, não acredita. A gente não acredita. Aí, muito desespero. Eu lembro que todo mundo ficou muito desesperado porque ela não estava perto da gente. Hoje, a Angélica está com 28 anos e já é mãe. Todo dia eu penso, Deus, que não aconteça com o Bernardo, porque é muito difícil. Eu vi o quanto foi difícil para minha mãe. Para amenizar a dor, Angélica pede justiça. Realmente, a minha irmã não vai voltar, as meninas elas não vão voltar. Mas a gente quer que ele seja preso, que ele sinta, entendeu? Que não é assim que funciona. Dona Cida parece mais conformada. Hoje ela ocupa o tempo com a filha mais nova e com os netos. No porta-retrato, as lembranças de Cristiane. Nesse diário, a Cristiane deixou registrado o grande desejo que ela tinha. Ela escreveu aqui: meu Deus, me ajude a conseguir uma casa. Vou conseguir realizar o sonho da minha mãe, que eu amo muito, do fundo do meu coração. Com muito trabalho e sem a indenização a que tem direito, a empregada doméstica financiou uma casa para a família. Hoje a senhora já consegue perdoá-lo? Olha, não se perdoar, acho que é uma palavra muito pesada. Entende? Eu só não guardo mágoa. Entende? Se tudo der certo, daqui a 12 anos ela quita as prestações e realiza o sonho da casa própria.